Neste vídeo vou-vos ensinar como fazer aqui um gráfico de progresso, onde cada vez que colocamos as tarefas realizadas, ou neste caso tiramos, né, vai aumentando ou diminuindo a percentagem conforme o número de tarefas realizadas. E tudo isto de forma automática aqui no Excel. Então, para criar este gráfico, antes de mais precisamos aqui de fazer alguns cálculos auxiliares. Precisamos ter aqui algumas informações que neste momento não temos. Portanto, vamos aqui buscar. E o que é que precisamos de ter? Antes de mais nada, precisamos saber qual é que é o número total de tarefas, ok? Deixa-me só escrever aqui. Número total de tarefas. Depois de saber o número total de tarefas, eu preciso de saber as tarefas concluídas e as tarefas por concluir, ok? Depois disto, eu vou precisar de saber a percentagem, ok? Eu quero saber depois a percentagem de tarefas concluídas e a percentagem de tarefas por concluir. Estes são os dados que eu vou precisar. Eu até vou aqui colocar uma formatação diferente para nós vermos. Deixem-me aqui colocar, por exemplo, uns azul aqui diferente e até vou colocar aqui também um azul claro e vamos fazendo aqui juntos. Ok, portanto, isto é o que nós precisamos. Número de tarefas totais. O que é que nós vamos contar? Vamos contar quantas linhas é que aqui temos. Porquê? Porque se na nossa tabela aqui cada linha é uma tarefa, então eu vou contar quantas tem. E o que é que eu vou fazer então? Igual a contar vale. Igual a contar vale. E eu posso ou selecionar a coluna B onde tem a tarefa ou selecionar o ponto de situação. Funciona exatamente da mesma forma, ok? E neste momento diz-me aqui que tenho 20 tarefas. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Correto. Até aqui, tudo feito. Perfeito. Agora, como é que nós vamos saber quantas é que estão concluídas e quantas é que estão por concluir? Então, antes de mais, é preciso vermos aqui uma situação que, quando eu ponho aqui o visto, quer dizer que a tarefa está concluída. Quando eu tiro, a tarefa não está concluída. E reparem uma coisa, que se não tiver nada, eu ao deixar o cursor na célula, se não tiver nada, automaticamente aparece-me ali falso. Se eu colocar, aparece-me verdadeiro. Porquê? Porque estas caixas de verificação que nós inserimos aqui no Excel, quando elas têm o visto, quando elas têm o pisco lá, para nós quer dizer que aquela tarefa está concluída, ela no Excel vai aparecer como verdadeiro. Quando não tem nada, vai aparecer como falso. Portanto, o que é que eu quero? Se eu quero saber quantas tarefas é que estão concluídas, então o que é que eu vou fazer? Eu vou contar aqui nesta coluna quantos é que tenho verdadeiro, porque os que estão concluídos estão verdadeiro. Portanto, eu aqui já não vou fazer um simples contar, eu não vou contar tudo, mas sim um contar se. Porquê? Porque eu quero contar com uma condição. Então, igual, contar se, basta-me o contar se porque eu só tenho uma condição. Se tivesse mais condições, eu precisava de usar o contar se.se. Qual é que é o intervalo que eu quero contar? É este aqui, ok? Qual é que é o critério? Verdadeiro. Neste caso aqui, eu não preciso de colocar o verdadeiro entre aspas, porque uma coisa é o verdadeiro que aqui me aparece, que reparem que é uma função. Outra coisa é eu escrever verdadeiro. Eu não preciso de colocar entre aspas, porque este verdadeiro é uma função, que é a função verdadeiro do Excel. Portanto, basta-me até selecionar o verdadeiro e já está. Se eu quisesse escrever a palavra verdadeiro e não a função, aí sim eu tinha que escrever entre aspas. Neste caso, é a função verdadeiro, fecho parênteses e dou enter. Reparem que tem ali um. Se eu carregar aqui, ele automaticamente aparece-me 2, 3 e assim sucessivamente. De outra forma, se as concluídas é 1, as tarefas por concluir eu aqui tenho duas formas. Ou faço igual a 20, que é as tarefas totais, menos o 1, que é as tarefas concluídas, e vai-me aparecer, ok? Porquê? Porque se eu tenho o número de tarefas total, se tenho o número de tarefas concluídas, as tarefas por concluir não é mais do que as tarefas totais menos as tarefas concluídas. Contudo, também podemos outra vez fazer aqui um cálculo da função contar se, e até podemos fazer para treinar um bocadinho mais as funções, que ajuda-nos sempre. Contar se, o intervalo volta a ser este intervalo, ok? E o critério, neste caso, é falso.
fecho parênteses e já está. Portanto, já temos aqui os nossos primeiros dados, isto é, o número de tarefas totais, o número de tarefas concluídas e o número de tarefas por concluir, e agora precisamos aqui de calcular a percentagem. A percentagem não é mais do que o número de tarefas concluídas é igual às tarefas concluídas a dividir pelo total, e as tarefas por concluir é igual às tarefas por concluir a dividir pelo total. Aqui colocamos em percentagem e já temos aqui os nossos dados. Portanto, a primeira fase aqui, os dados já estão prontinhos. Vamos agora à segunda fase, que é criar o nosso gráfico. Então, o que é que vamos aqui fazer? Seleciono aqui estes dois dados, e isto é que é importante. Eu não vou selecionar os dados de cima, eu quero selecionar, sim, os dados de baixo, as percentagens, ok? Vou aqui a inserir, vou a esta parte aqui dos gráficos e vou escolher onde diz anel, ok? Tenho aqui o gráfico aqui onde diz anel. Uma coisa importante, o zero, digamos assim, aqui, é sempre deste lado aqui, é sempre na nossa linha no meio. Se vocês quiserem, deixem-me até aqui ir à minha parte do desenhar, eu não tenho muito jeito, mas o zero é sempre aqui, ok? Se vocês quiserem, e para mim faz mais sentido, o zero ser aqui. O zero ser aqui. Porquê? Porque nós lemos sempre da esquerda para a direita. Portanto, faz mais sentido o zero ser aqui e o círculo começa aqui e vai até aqui. Faz mais sentido isto do que começar aqui e fazer isto até aqui. Portanto, eu prefiro, ok? E acho que fica melhor. Portanto, nós vamos pôr o nosso zero a sair daqui e a ir para aqui. O que é que vamos para isso fazer? Botão com o lado direito, formatar série de dados, e aqui onde diz o ângulo do primeiro setor está em 0 e nós vamos ter que pôr em 270, ok? Isto eu já sei que é 270 para começar aqui, senão vocês iam ter que andar aqui a mexer. Reparem que quanto mais mexem, ele anda para um lado, quanto menos para o outro, e vai aqui alterando. Para começar aqui é 270. Perfeito. Já temos aqui os nossos dados, aqui o nosso valor. O que é que nós agora queremos? Queremos criar aquela imagem daqueles tracinhos todos. Então, nós vamos aqui, botão do lado direito, selecionar dados. E vamos aqui adicionar uma nova série de dados. Eu até lhe vou dar aqui o nome de divisão, ok? E este aqui é que é o truque. Se repararem, eu até vou aqui aumentar. Se repararem, eu tenho aqui uma vez o número 1, logo só tenho aqui uma roda. Se eu colocar duas vezes, eu vou colocar OK, reparem que o que é que acontece? Eu tenho dois círculos. Eu vou aqui editar, novamente, em vez de 2 eu vou aqui colocar 5, ok? O que é que me acontece? Já tenho aqui 5 barras, ok? Portanto, o que é que nós vamos aqui fazer? Eu vou aqui na parte da divisão colocar o número de números uns que eu quero dividir o círculo. Quando estamos a falar de percentagens, como normalmente falamos de 0 a 100%, eu acho que fica sempre giro pormos no mínimo 10 valores, 10 vezes o número 1. Porquê? Porque assim vamos dividir o nosso círculo em 10 partes. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada parte vai corresponder a 10%. Portanto, quando formos fazer aqui a nossa análise, vai ser uma análise mais intuitiva. Claro que isto depois tem que ser adaptado. Na parte das percentagens podem fazer isto. Se estiverem a falar com percentagens mais pequenas, até podem dividir em 20, e então cada um vai corresponder a 5%. Se tiverem, por exemplo, a falar de uma escala de 1 a 5, podem só dividir em 5. Isto tem que ser adaptado. Neste caso em específico, e para a maioria das situações, quando nós falamos em percentagens, como falamos de 0 a 10, eu acho que fica sempre mais bonito, fica sempre melhor nós termos aqui 10 vezes o número 1. Portanto, vamos aqui pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta-nos aqui 1. Eu estou aqui a copiar e colar, porque é sempre mais fácil do que eu estar aqui a escrever. Já temos aqui 10 vezes o nosso número 1. Portanto, colocamos aqui em OK. OK, perfeito. Reparem que eu já tenho aqui, eu até vou aumentar, eu já tenho aqui
E eu até vou aumentar e vou colocar para já aqui em cima. Já tenho aqui esta barra de dentro, em que é a minha percentagem, os 95% e os 5%, e esta parte de fora, que é o 1%. Agora vamos pegar nisto e vamos formatar, vamos deixá-lo aqui muito mais intuitivo e visualmente atraente. Vamos aqui à nossa terceira parte, que é a formatação. Portanto, primeiro criamos os dados, segundo criamos o gráfico e terceiro vamos formatá-lo. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Antes de mais, eu vou selecionar aqui a linha de fora, ok? Botão do lado direito, formatar a série de dados, eu vou escolher a cor que eu quero dar. Neste caso, eu vou aqui a preenchimento, vou aqui só arrastar a minha cara para o outro lado, perfeito. Eu aqui não quero um laranja, eu quero um azul, por exemplo. Vou escolher até aqui um azul mais escuro, ok. Agora o que é que nós vamos fazer? Eu vou querer sobrepor estas séries, ok? Portanto, eu vou clicar ali em cima do gráfico, onde diz estrutura do gráfico, onde diz alterar tipo de gráfico. E eu tenho aqui anel e tenho aqui anel, ok? E eu vou colocar aqui eixo secundário na primeira série. É importante que seja na série 1, ok? Porquê? Se eu não tiver nenhum selecionado como eixo secundário, reparem como vai ficar dentro do outro, ok? Se eu selecionar o eixo secundário na divisão, a divisão é que vai ficar por cima e não é isto que eu quero. Eu quero é que a série 1, que é a série onde eu tenho os dados das tarefas, fique por cima. Portanto, eu vou selecionar eixo secundário aqui na série 1, ok? Perfeito. E o que é que acontece? Eu deixei de ver o que está por baixo, mas está tudo bem, é isso que nós queremos. Só aqui um pormenor. Nós, ao alterar aqui o tipo de gráfico, automaticamente o 0 passa-nos outra vez para aqui. Portanto, temos que novamente ir lá, botão do lado direito e aqui em 0 vamos pôr 270, ok? E agora vamos aqui fazer outra questão. Eu vou pôr só aqui a minha câmera deste lado, ok? E o que é que nós queremos agora? Queremos aqui alterar as cores do nosso gráfico. Então, eu vou, antes de mais nada, selecionar aqui esta série pequenina. Portanto, eu seleciono, se eu carregar só uma vez, eu seleciono a série toda. Se eu carregar uma segunda vez, só aqui, só este bocado, só esta parte dos 5% é que fica selecionado. Portanto, botão do lado direito, formatar ponto de dados, vou ao preenchimento e eu aqui, no preenchimento, eu vou colocar sem preenchimento, ok? Eu não vou alterar aqui na cor, eu vou colocar aqui sim, sem preenchimento. E automaticamente, reparem, que fica-me ali um azul escuro. Este azul escuro não é mais do que o que está por trás, ok? Agora, vamos fazer o mesmo no vermelho. Eu vou selecionar esta parte vermelha, aqui na cor eu vou colocar branco. Mas, e aqui é que está o truque, eu vou colocar 50% na transparência, ok? Por isso, vamos aqui resumir. Nós colocamos a nossa série onde temos a divisão toda a azul, um azul mais escuro, e colocamos por trás da nossa série de dados principal, onde temos o número de tarefas realizadas e o número de tarefas por realizar. E o que é que nós aqui temos? Agora, criamos aqui o gráfico, sobrepusemos as séries e, onde temos as tarefas realizadas, nós tiramos o preenchimento. Nas tarefas por realizar, nós colocamos o preenchimento a branco, mas colocamos uma transparência a 50%. Para quê? Para nos dar aqui esta sensação de uma cor mais clarinha, ok? E já está a ficar bem melhor, bem mais parecido. Vamos então aqui só tirar esta legenda, que não nos interessa. Podemos, inclusive, aqui alterar o título do gráfico e pôr percentagem tarefas realizadas, ok? Podem também formatar, já sabem, o título do gráfico, selecionam o título, vamos aqui a base, posso pôr a negrito, posso inclusive colocar aqui o mesmo azul que usei, posso colocar maior, até podemos pôr um azul mais escuro, não, podemos deixar este, ok. E neste tipo de gráficos o que eu acho que fica melhor é este círculo aqui do meio ficar mais pequenino, isto é, temos o anel muito estreitinho. Como é que fazemos isso? Botão do lado direito, formatar a área de desenho, ok, o que temos aqui. Como é que fazemos isso? Vamos aqui onde diz opções de série e aqui no diâmetro interno do anel eu vou diminuir o diâmetro. Reparem que cada vez que eu diminuo, ele diminui o diâmetro. Só que há aqui uma questão que é, reparem que eu estou a mexer
e ele mexe-me a série que eu estou a alterar, mas não me está a mexer a série por baixo. Portanto, eu preciso de alterar aqui o diâmetro do anel dos dois gráficos. Portanto, eu vou aqui até deixar em 50%, ok? E o que é que agora vamos fazer? Onde diz aqui formatar, na parte da seleção atual eu tenho a série 1 selecionada, eu vou querer selecionar a série divisão. E agora sim, quando eu aqui for mexer no diâmetro interno do anel, eu já vou estar a mexer no diâmetro interno do anel da divisão. E aqui vou colocar novamente 50%. E assim já temos aqui o nosso anel mais gordo, digamos assim, e com o círculo no meio mais estreito, ok? Vou aqui fechar. E reparem que já temos isto muito mais parecido com o que vos mostrei no início. Inclusive eu posso, se eu selecionar aqui mais tarefas concluídas, reparem que o que é que acontece? Ele vai crescendo e vai preenchendo aqui o número de tarefas concluídas. Portanto, é aqui o nosso gráfico de progresso, porque conseguimos ver aqui o progresso do nosso projeto. Para ficar ainda melhor, na minha opinião, para ficar ainda mais bonitinho, fica melhor termos aqui a percentagem no meio. Para isso, como é que fazemos? Vamos aqui a inserir. Aqui onde diz texto, vamos inserir uma caixa de texto e insiram, atenção, a caixa de texto fora da área do gráfico, ok? Para quê? Para poderem depois sobrepor e agrupar, porque se puserem aqui dentro, depois ao aumentar ou diminuir o gráfico, vão aumentar ou diminuir também a caixa de texto. Portanto, convém inserir a caixa de texto sempre fora do gráfico e depois é que vão sobrepô-lo. Aqui na caixa de texto, eu vou querer igual a quê? Vou querer igual à percentagem de tarefas realizadas, mas para isso, vou só aqui sair, eu preciso arrastar aqui o meu gráfico um bocadinho para baixo, ok? Vou selecionar novamente a caixa de texto e atenção, na barra de fórmulas vamos escrever igual e selecionamos aqui a célula onde diz percentagem de tarefas concluídas. Enter. E temos aqui os 70%, ok? Vou selecionar outra vez, vou puxar o gráfico para cima, vou pegar aqui na caixa de texto e vou diminuir, ok? Vou colocá-la mais ou menos aqui no centro. Vou aqui a formatação da forma e vou tirar o preenchimento desta caixa de texto, sem preenchimento. Vou tirar também o contorno da forma e vou selecionar aqui na mesma caixa de texto, vou centrar o texto para ficar direitinho e podemos também colocar aqui um azul, podemos colocar negrito, podemos colocar também aqui maior, ok? Muito importante agora é que devem agrupar o gráfico com a caixa de texto, porque senão o que é que acontece? Eu vou mexer com o gráfico e reparem que a caixa de texto altera-se. Portanto, o que é que vamos fazer? Selecionam a caixa de texto, com o Ctrl selecionado, deixam lá o dedo na tecla, no Ctrl, selecionam o gráfico e vão onde diz formatação da forma e aqui a opção de agrupar. Vamos agrupar, perfeito. Desta forma, ao mexer no gráfico, reparem que a caixa de texto nunca se vai alterar. Por fim, para ficar ainda melhor, podemos aqui ainda ocultar estes dados. Porquê? Porque nós queremos a nossa coluna das tarefas, não é? E do ponto de situação. E queremos o gráfico. Nós não queremos aqui estes dados. Estes dados foram dados auxiliares que nós criamos, ok? Portanto, temos duas opções de o fazer. Ou deixamos o gráfico aqui em cima e está tudo bem, perfeito. Ou então podemos ocultar. Mas se formos ocultar o gráfico, precisamos fazer uma coisa antes. Ocultar o gráfico? Não, ocultar as colunas. Peço desculpa, porque se eu ocultar só as colunas, reparem o que é que vai acontecer ao gráfico. Vai-me desaparecer ali os dados, ok? O que é que eu preciso de fazer? Antes de mais nada, seleciono aqui o gráfico, botão do lado direito, selecionar dados, e há aqui uma opção que diz células ocultas e vazias. E aqui nesta opção que diz células ocultas e vazias, esta última frase diz aqui mostrar dados em linhas e colunas ocultas, não tem lá o visto. Como não tem o visto, o que é que vai acontecer? Sempre que ocultarmos linhas ou colunas, vai ocultar os dados e não vai aparecer no gráfico. Portanto, colocamos aqui o pisco e ao colocar aqui o pisco, vamos poder ocultar linhas ou colunas à vontade e os dados vão ficar sempre no gráfico. Vou colocar aqui em OK. OK, perfeito. E agora vou selecionar novamente estas duas colunas, vou colocar em ocultar e reparem que não altera aqui nada do nosso gráfico.
E assim conseguimos criar um gráfico de progresso super diferente em 3 passos. E quais é que foram? Primeiro, criamos aqui a nossa organização de dados, que dados é que precisávamos. Segundo, criamos aqui o gráfico. E terceiro, formatando-lo de forma diferente. Se gostaram e se quiserem aprender mais sobre gráficos diferentes, deixem nos comentários abaixo para nós também sabermos.